Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje, gente, vamos fazer aí umas atividades para a gente falar sobre a proclamação da República para crianças da educação infantil. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam também sobre esse assunto, porém, vou dar outras atividades para vocês com os códigos da BNCC para essa etapa aí da educação infantil, e a gente pode fazer um mesclado aí, um misto com esses outros planos de aula e de repente fazer um projeto muito bacana juntamente aí de repente com a escola, com as outras colegas de trabalho. Então, se você gostou do tema ou tá precisando deste plano de aula para educação infantil, bora comigo para a tela do computador. Então vamos lá, gente, mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar sobre a proclamação da República, como a gente ensina isso na educação infantil. Isso aqui é mais uma data comemorativa muito importante para a gente ensinar para as crianças, porque é o momento em que a gente torna o nosso voto, né, a democracia válida. Olha que lindo. E as crianças, como tudo, a gente precisa começar lá da educação infantil a ensinar a importância das escolhas nossas para o futuro dele e da sociedade em que ele vive, em que ele está inserido aí. Então, por isso que nós vamos falar neste momento para educação infantil. Gente, esses aqui são os códigos alfanuméricos da BNCC que nós vamos utilizar nas atividades de hoje, tá? Nós vamos usar primeiro dois campos de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Esse eu, o outro e o nós são esses dois objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? E o corpo, gestos e movimentos, nós vamos utilizar esses dois objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu vou passar para vocês duas aulas. Não adianta a gente ficar falando de proclamação da República aí o tempo todo para crianças pequenas, porque eles vão aprender aí principalmente no ensino fundamental de forma aprofundada. Por isso que são só duas aulas. E olha lá também que eu vou dar a opção de vocês fazerem apenas uma aula. Então, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Para eu saber como que é cada código desse, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como encontrar esses códigos da BNCC, e eu tenho outro também que explica o que significa o E, o I, o 03, o E, O, o 06 e assim por diante. Gente, os objetivos, ali eu coloquei os códigos da BNCC. Legal, tá certo, né? É um geral, mas por que eu, professora, preciso ensinar isso para os meus alunos? Qual é o meu intuito em ensinar isso para as crianças? Preciso colocar isso no meu plano de aula? Eu sempre coloco, tá? Por quê? Porque às vezes você faz um plano de aula há um mês atrás e você não tem ideia do qual motivo você está dando aquela aula. Ah, não, é a proclamação da República, eu estou ensinando ele que era monarquia, né? Agora virou república. Não é só por isso, é muito mais do que isso, e a gente sabe, principalmente nos momentos atuais aí, a importância da República e da gente saber escolher, ter consciência que você transforma a sociedade, que você faz parte dela, ela te transforma e você transforma e assim por diante, né? Já dizia aí o Vygotsky. Então, introduzir, gente, de forma lúdica o conceito de república, que é um país que todos ajudam a escolher quem vai cuidar dele. A mãe, a gente não escolhe. Mãe, a gente vem com ela, não tem jeito. Agora, quem vai coordenar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, a gente tem como escolher. Então, a gente vai introduzir essa maneira, né, de ensinar as crianças, só que de uma forma tranquila, tudo bem? Apresentar e explorar os símbolos nacionais, bandeiras, núcleos do Brasil e hino nacional. Gente, está super inserido na vida da criança. Quando ele assiste um jogo de futebol, o pessoal canta hino nacional, é um símbolo nacional. E a criança nem sabe, às vezes, por que está cantando aquilo. Então, a gente pode, da educação infantil, começar a ensinar. A mesma coisa a bandeira. O que é a bandeira, gente? É outro símbolo nacional. Claro que, como eu falei, o aprofundamento desse tipo de conceito vai ser no Funde.
Porém, na educação infantil, ele começa a saber por quê. Ele vai começar a entender por que se canta o hino nacional num jogo de futebol, em outros lugares, né? Às vezes tem escola que também já canta, ele fica ali, batendo a mão, não tem ideia do que é. Então é importante a gente já começar a ensinar para a criança esse tipo de símbolos nacionais. E também, gente, é encorajar o trabalho em equipe por meio das atividades práticas. Todas as atividades que eu passo aqui no canal, eu busco sempre essas atividades em equipe, atividades em grupo entre as crianças, gente. Por quê? Essas crianças normalmente vivem muito sozinhas, não é verdade? Ou vive só com os avós, ou vive com o pai, não vive com o primo. Cada vez hoje tá menos, né? São menos crianças na família. E às vezes a convivência que ele tem, a única convivência é na escola. E aí chega na escola, vira um conflito, porque o brinquedo na casa dele é só dele. E ali na escola ele tem que dividir o brinquedo. Então, o nosso papel enquanto professora é cuidar, né? Fazer o meio de campo ali para que ele saiba trabalhar em equipe. Gente, eu não sei vocês, mas eu trabalho em equipe, não é? A gente tem várias professoras em volta, não é? Equipe. E às vezes você não gosta da equipe que você trabalha, o que é muito comum, né? Só que eu tenho que trabalhar em equipe. Já pensou se eu falasse tudo lá o que eu quisesse? Ah, eu queria aquele material, aquela resma de sulfite, foram lá e pegaram e eu vou lá socar a cara da professora que pegou a minha resma de sulfite? Não, eu tenho que me controlar. E é da educação infantil que eu aprendo isso. Que não adianta eu bater na professora para pegar a sulfite, igual o aluno bater no outro para pegar o brinquedo. Então é ali que a gente começa a ensinar. Por isso que é muito importante na educação infantil este trabalho em equipe e continuar no fundamental. Porque às vezes no fundamental a gente quer diminuir o serviço, diminuir a bagunça, e eles ficam tudo individual ali, e a hora que você tem que formar um grupo, vira uma bagunça. Então, eu gosto sempre de começar da educação infantil, esse trabalho coletivo. Então, o conteúdo que nós vamos utilizar são esses aqui, tá? Símbolos da República. Então, esses símbolos apareceram apenas depois que foi proclamada a República, bandeira do Brasil, as cores verde, amarelo, azul e branco, os significados dessas cores. Claro que existem muitas controvérsias em relação às cores da bandeira do Brasil, mas isso não vem ao caso. A gente vai falar de forma simples para o nosso aluno, para ele conseguir compreender, tá bom? Conceito básico de cidadania. Todos somos parte de um país e cuidamos deles juntos, tá? Esse é um conceito, lembra? Por isso que eu falo do coletivo, ele trabalhar desde pequeno um coletivo, porque a gente juntos vai transformar, sozinho a gente não faz nada. E as atividades práticas que envolvem criatividade e coordenação motora. E esse aqui são os materiais, tá, gente? São os recursos pedagógicos que você vai utilizar com as crianças. Gente, precisa no teu planejamento ter sempre os recursos pedagógicos. Por quê? Gente, tem que planejar, é antecipado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, um desenho grande da bandeira do Brasil. Mas um desenho grande, como que eu vou fazer esse desenho grande? Numa cartolina? Num sulfitão? Num papel pardo? Num papel cartão? Onde você quer fazer esse desenho grande? Vai depender do quê? Do recurso que você tem aí na tua escola e a quantidade de crianças que você tem e a maneira que você vai expor isso. Então, muitas vezes você quer colocar na parede um desenho único das crianças da sala inteira. Então, o que você vai fazer? Ou você pega o pardo, que é bem grandão, e cola ele, porque é a bandeira do Brasil, né, retangular ali, ou faz uma bandeirona bem grandona do Brasil no pardo, ou você cola vários sulfitões para fazer uma bandeira só, ou então você de repente pega um sulfitão e aí você vai formar grupos e eles vão fazer de forma de grupinhos ali. Então, vai depender do que você achar conveniente. Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu sugiro os temas, que eu dou dicas dos planos de aulas, mas é você aí na tua classe que vai saber a realidade que você se encontra para poder fazer o teu plano de aula, gente. Então, nada é engessado. A gente planeja, né? Na verdade, a gente quer que tudo dê certo, que seja incrível, maravilhoso, mas às vezes não dá certo. Às vezes eu falo para você pegar um sulfitão e você não tem, você tem que pegar uma folha de sulfite, ou você tem que pegar, sei lá, folha de jornal. Entende, gente? Então, cada um sabe da tua realidade e vai aplicar de acordo com o que é importante. Eu, por exemplo,
Eu trabalho de manhã, neste ano, que eu estou gravando turma de 4º ano, e à tarde eu trabalho educação especial. São trabalhos totalmente diferentes, são 2 planos de aula diferentes. Pergunta para mim se dá certo. Nem sempre. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá certo. E aí você tem que adaptar e dar o seu jeito para que você atinja aquele objetivo que você quer ali no começo, né? Para que dê as coisas certas, mas apesar dos caminhos tortos, chegar no objetivo final, tá? Então, sempre coloque isso para que você peça na coordenação. Se a coordenação não tiver, que a gente tem que providenciar mesmo, não tem jeito, ou você adapta conforme você puder, gente. E a avaliação, que é algo também que a gente coloca no nosso planejamento. Normalmente na educação infantil a gente não trabalha com provas, nem com trabalhos muito grandes, né? De entregar, de levar para casa. Mas eu sempre coloco participação nas atividades em grupo, expressão oral e criatividade ao criar os materiais, e interesse demonstrado na montagem dos símbolos nacionais. Lembrando, a gente não reprova. Então, a avaliação aqui na educação infantil, né, gente? Ele vai para o 1º ano. Como ele não reprova, a gente vai observar apenas para poder fazer o relatório final. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo falando como que faz relatório para educação infantil. Aí, relatório, eu sei que está chegando no final do ano, a gente precisa. Então, eu tenho aqui no canal aqui um vídeo, né? Olha aqui, gente, esse é o 3º plano de aula que eu estou fazendo sobre proclamação da República, 1 por ano. Então, hoje eu fiz de educação infantil. Mas, gente, o ano passado, olha, esse aqui, ele é para Fundamental 1, tá bom? Então, vocês podem utilizar esse também. Esse aqui também é para educação infantil, tá? Que é um de cada ano. Porém, todos esses planos de aula você pode assistir, tá? Inclusive, tem materiais legais aí. E você pode fazer uma mescla. Você, de repente, pode fazer um projeto do mês todo de novembro, se for o caso, ou de 2 semanas, o que você achar bacana com os teus alunos. Então, por ser 3 vídeos, são ideias totalmente, não ideias diferentes, porque a Proclamação da República é uma coisa só, mas você pode usar várias atividades e fazer um grande projeto. Começar, de repente, na segunda-feira, ficar 2 semanas ali fazendo. Você pode juntar, de repente, com o dia 19 de novembro também, né, que é outra data comemorativa. E aí, né, que é o Dia da Bandeira. E aí, gente, você pode fazer tudo isso e juntar dali 2 semanas, você fazer um projeto tendo a culminância, a comunidade escolar podendo visitar. Então, vou deixar o link também abaixo desses vídeos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Uma sugestão de atividade. No primeiro dia, gente, a primeira aula são 3 etapas, tudo bem? Então, a primeira etapa, olha, o que eu adoro fazer sempre em todas as aulas é conversar. Eu falo demais, converso bastante, tanto que chega ali no finalzinho eu já tô até sem voz. Ainda bem que à tarde eu tô na educação especial, consigo falar um pouquinho mais baixo, né? Mas a gente tem que falar da roda de conversa, porque você precisa, gente, saber o que o seu aluno sabe. Sabe os conhecimentos prévios? Então, é isso, a gente tem que saber o que ele sabe para poder conversar com ele. Por que eu tenho que saber o que ele sabe? Eu não tenho que ensinar o conteúdo e pronto? Não. Por quê? Às vezes você fala uma coisa e você começa a falar e a criança começa a brincar indo para lá, correr a sala inteira, nem te escuta, não quer saber. Por quê? Porque ele já sabe aquilo, não está interessado. Ele não quer saber. Ou então ele não sabe de nada, não está entendendo nada, continua agitado do mesmo jeito. Então a gente precisa saber o que ele sabe para poder falar a língua deles, independente, gente, da etapa de ensino que esteja, tá? 1º ano, 2º, 5º ano, ensino médio, faculdade. Isso a gente vai falar a vida toda. É um assunto que a gente sempre está falando, né? E está super em alta, que nós estamos aí indo para o 2º turno das eleições, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, tá bom? Em algumas cidades, claro. A roda de conversa, você vai explicar de modo simples, depois que você observar o que eles sabem, o que é uma república. Você vai falar que antigamente, gente, quem cuidava do nosso país eram reis.
Então era uma família, tinha o rei que cuidava, que dava todas as ordens, e nós não podíamos escolher quem era esse rei. Você não vai ficar falando de Portugal, que veio de Portugal, que veio Dom Pedro, nada disso. Você vai falar do símbolo do rei, que para a educação infantil é muito mais fácil entender, tá? Então falou do rei, falou que era uma família, que daí quando o pai morria, quem assumia era sempre o filho, que a gente não podia escolher quem governava o nosso país. Então era sempre uma sucessão, um rei, vinha outro rei. Você pode até perguntar, alguém já ouviu falar de Dom Pedro I? Acho difícil, mas de repente alguém já foi no Museu do Ipiranga, já viu alguma coisa, algumas histórias, né? A gente pode de repente saber alguma coisa aí, e é bom que daí você conversa um pouquinho mais com ele sobre isso. E aí você vai falar que depois que teve um moço, né? Esse moço era o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele veio e fez ali uma revolução, ele fez várias reuniões. Veja como que você vai colocar isso para as crianças, tudo bem? Você vai saber sua realidade. E aí ele conseguiu fazer com que a gente possa agora escolher quem ia governar o nosso país, e não mais o filho depois que o pai morria, né? Não mais um rei. Aí a gente ia ter os presidentes. Então, a partir daquele momento, né, que o Marechal Deodoro foi lá, ele proclamou a república lá com a galera, né, o pessoal que proclamou, e aí nós podemos votar. Daí você vai falar que depois disso a gente conseguiu eleger as pessoas que iam cuidar da gente através do nosso voto, né? Então, ó, faça perguntas. Eu até coloquei quem acha que cuida do Brasil. Nossa, até risquei aqui, nem consigo ler. Você gostaria de ajudar a cuidar de um país? Vai perguntando para eles, envolvendo eles nessa atividade aí, né? Aí depois, gente, continuando nessa atividade, nós vamos fazer algo mais lúdico, depois de conversar tudo isso, explicar. Quem tiver um livrinho de história sobre isso, pode. Quem tiver slides também pode fazer, mostrar para eles uns slides, mostrar no computador, mostrar um filminho, mas bem básico para eles ali. Também pode para ilustrar mesmo para as crianças, né? Através dessa história. E aí você vai fazer uma pintura e montagem da bandeira. Como eu disse para vocês vão ver o material que vocês tiverem e nós vamos desenhar uma bandeira do Brasil e falar. Você vai falar sobre as cores verde, que significa as florestas, o amarelo, ouro, azul, céu e o branco, paz. Há controvérsias, né? A gente já ouviu falar algumas coisas sobre isso, mas como eu disse, não vem ao caso. A gente na educação infantil vai falar o básico para eles compreenderem que cada cor tem uma simbologia, que a bandeira também tem uma simbologia, significa a nossa liberdade. O hino nacional é a nossa liberdade em poder escolher quem vai cuidar da gente. Sabe, gente, mas assim, cuidado que seja tudo muito sutil, tá? Porque você precisa ensinar isso, que é algo que está no conteúdo de história, que está na educação infantil. Porém, a gente tem que cuidar porque hoje em dia os ânimos estão muito divididos. Então, você tem que verificar a sua comunidade escolar e a maneira que você vai falar com seus alunos, porque senão pode acontecer uma distorção que não haveria necessidade, um estresse aí que sem precisar, tudo bem? Então, a bandeira do Brasil, gente, ela é um símbolo nacional. Ela representa, sim, a nossa libertação e a nossa democracia, independente de qualquer coisa, e o hino nacional também. Por isso que eu estou dando a minha opinião, que eu sou muito a favor de cantar o hino nacional das escolas. Pode vir aqui me xingar, quem quiser falar aqui nos comentários sobre isso, não tem problema. Só que quando eu era criança, eu cantava o hino nacional, por ser o símbolo da nossa liberdade. A bandeira ela é um símbolo, gente, da nossa liberdade. Então não tem nada a ver com política, dá para entender? Então a gente tem que colocar, a gente tem que ser muito neutro e ser realista quanto a isso. Símbolos, tem as armas, né? A arma nacional, que é aquele que não é uma arma nacional, aquela que põe no peito, tudo aquilo. Aquilo é um símbolo da nossa democracia, da nossa liberdade, do poder do voto, do poder de escolher alguém. Então, por isso que é muito importante, sim, a gente mostrar essa proclamação da República para os nossos alunos, tá bom? E aí, depois que você explicou sobre a nossa bandeira,
você vai distribuir uma folha com o contorno da bandeira para as crianças, somente o contorno. Como eu disse, você vai escolher, vai poder fazer em grupo, em dupla, é um grupão só ou de forma individual. Eles vão colorir esta bandeira, mas lembra, já leva a sua pronta ou coloca num slide para eles de repente observarem ali, tá bom? E aí você pode fazer com que eles vão colando papel crepom, né, nas cores correspondentes. Isso aqui é uma ideia, gente, do papel crepom, tudo bem? Se as crianças forem bem pequenas, é legal, porque você já vai trabalhando a coordenação motora com eles, de amassar o papelzinho, rasgar, amassar o papel e colar no lugar correto que tem que ser colado. Se eles forem um pouquinho maior, dá outros tipos de papel. Tem gente que coloca glitter, fica lindo glitter. Tem gente que cola lantejoula. Tem gente que pinta com lápis giz porque não tem mesmo, né, recursos, ou porque não quer ter trabalho. Então, é de cada um aí de vocês, o que vocês acharem conveniente. O importante é que tenha essa forma de mostrar o trabalho, né? A gente não pode só falar, a gente tem que colocar no papel e mostrar o nosso trabalho que ele foi realizado naquele dia, tudo bem? Tanto que tem gente que às vezes não faz nenhum tipo de trabalho desse de corte, cola, mas que tira fotos e imprime para colocar em portfólio, né? Que é um jeito de não é provar, eu esqueci a palavra agora. Aí, gente, o encerramento dessa aula, como que vai ser? Isso tudo você vai fazer no mesmo dia, tá? Você vai cantar a música. Então, coloque sim o hino nacional para o seu aluno, para você poder mostrar para ele. Eles vão adorar, porque eles já viram no futebol, eles viram na Olimpíada que acabou de passar, eles veem na Copa do Mundo todo mundo cantando os hinos dos seus respectivos países. Tem gente que coloca, eu até coloquei essa sugestão aqui, né? Para criar um clima. Coloca só a musiquinha de fundo bem baixinha de forma instrumental. Gente, curta, inscreva-se e compartilhe, né? Poxa, isso aqui é de graça, tô fazendo para vocês, eu não ganho nada com isso. É claro que eu também faço para mim, porque eu já aproveito e uso no meu dia a dia, mas não custa nada você compartilhar com seus amigos aí. E por que inscrever-se no canal? Para você ter as novidades. Olha quanta coisa boa. Vocês já viram esse canal, gente? Esse canal meu é muito top, não é porque eu tô me achando mesmo, mas é porque tem muita coisa boa. São mais de 200 vídeos com planos de aula, com bibliografias de concurso, com tecnologia para educação, dicas, né, gente, para o dia a dia nosso. Então, tem uma dificuldade, eu venho e gravo um vídeo. Então é bom a gente sempre compartilhar, por isso que eu falo para vocês, inscrever-se no canal e compartilhar para outras pessoas, sugerir aí, que assim vocês vão estar me ajudando, tá bom? Gente, segunda aula é opcional. Se vocês acharam que aquela primeira foi suficiente, beleza. Se não, de repente vocês querem dar alguma coisa a mais aí para eles, você vai voltar na roda de conversa, mas vocês já construíram aquilo no dia anterior. E nós vamos falar sobre cidadania e trabalho. Então, ó, lembre-se de uma conversa sobre cuidar do Brasil e explique que todos nós podemos ajudar o Brasil, sendo bons cidadãos, respeitando e ajudando os outros. Pergunte, o que nós podemos ajudar para o nosso país? Muitos vão falar não deixar lixo no chão, não é verdade? Respeitar a faixa de pedestres. Gente, isso é respeitar. Então a gente tem que mostrar o que é ser um bom cidadão, né, no dia a dia. É ajudar o colega, por exemplo, caiu alguma coisa, pega para a pessoa, falar palavrinhas mágicas. Isso tudo é ser um bom cidadão para os pequenos. Então, ali de pequeno que começa, né? Então você vai perguntar para eles. E você pode, enquanto você for perguntando, escrever na lousa. Tudo isso aqui que eles vão falando, tia, é poder ajudar quando ela caiu, ajudar ela a levantar, é recolher o lixo e jogar no lixo, não deixar no chão, é levar a bandeja, sabe, lá do shopping, que a criança vai lá e deixa em cima da mesa, porque a mãe deixou, né, gente? Eu sou mãe, tá? Então eu posso falar aqui, às vezes a mãe deixa. E aí a criança vai no exemplo, não é verdade? Então, gente, ser cidadão é pegar a bandeja de lá do shopping, colocar no lugar correto, porque às vezes tem outra pessoa esperando. E aí o outro vai vir ali e vai ficar vendo tua sujeira que você deixou? Não, então isso a gente vai ter que ir falando. Hoje eu tô meio
né, assim, falando algumas coisas, mas é porque é importante, né, gente? Às vezes a gente fala, nossa, muita coisa, mas não é. É importante a gente ensinar para as crianças, é importante que eles saibam, né, o quão importante eles são para o destino do nosso país, para o destino da vida deles. Eles não vão estar nem aí. Mas a gente tem que plantar nossa sementinha, não tem? É para isso que nós somos professoras, afinal. E aí, nesse dia, você vai continuar na atividade prática, que você vai fazer uma medalha da República para as crianças. Eu coloquei até uma medalhinha simples aqui, né? Você vai entregar um círculo de papel com os núcleos da bandeira desenhada. Então, as crianças poderão enfeitar com lápis de giz, lápis de cor, giz de cera, colar fita para criar uma medalha de cidadania que simboliza ser bons cidadãos para cuidar do Brasil. De repente, você faz uma dinâmica com eles. Vamos ao redor da escola recolhendo lixo. Quem recolher mais lixo vai ganhar uma medalha. Ou quem ajudar mais vai ganhar uma medalha. Ou então, gente, sei lá, você pode fazer uma dinâmica para você dar a medalha para essas crianças, tá bom? Ou então, quem fizer o desenho, o grupo que fizer o desenho mais bonito vai ganhar a medalha. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E você pode depois falar, não, olha, fulaninho, você vai achar cada um com a qualidade que ele merece, porque todos têm que ganhar essa bendita da medalha. Que senão eles vão ficar chateados e você pode arrumar encrenca aí se você não der medalha para todo mundo, tá bom? E aí você vai fazer um desfile com essas medalhas ao longo da escola e cada um vai ter a sua importância, eles vão compreender, porque essa medalha é o quê? A compreensão da importância que eles têm, gente, dentro da escola, que é a mini sociedade deles ali dentro, né? Então é sempre bom a gente poder compensar os nossos alunos com as medalhas. Gente, aqui do lado eu já estou deixando os vídeos, tá, da Proclamação da República dos anos anteriores, para vocês olharem as outras atividades e ver se interessa para vocês fazerem um projeto de 1, 2 semanas ou até um mês, tá bom? E vou deixar links de atividades sobre Proclamação da República aqui abaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.